Meus irmãos, eu me estendi um pouco na escola dominical e com isso sacrificamos aí aqueles 15 minutinhos de oração, 20 minutos que temos no princípio do culto, amém? Mas estamos prontos para louvar ao Senhor? Amém. Prontos para entregar o nosso culto ao Senhor, nosso Deus, o nosso louvor, a nossa adoração? Amém. Vamos estar orando então para começarmos o culto e depois a congregação que está na cozinha vem aqui para o santuário também, em nome de Jesus, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, pelo bondoso que Tu és para a nossa vida. Ó Senhor, para comigo, Senhor, eu te exalto pela Tua misericórdia e bondade, Senhor. Ó Senhor, e peço a Tua graça nesse momento, quando juntos, a Tua igreja, estaremos oferecendo a Ti o nosso culto de louvor e adoração. Jesus, Tu merece toda a glória, Tu merece toda a honra, Tu merece todo o louvor, Senhor. Tu és santo, Senhor, digno, Senhor, de toda adoração. E nós, com o nosso coração, humildemente, ó Senhor, e com simplicidade, mas com alegria, queremos dar o louvor que é devido ao Teu nome e a Ti, Senhor. Venha abençoar a cada um, Senhor, nesta manhã, usando os Teus filhos que ministrarão, Senhor, que, Senhor, pregarão a Tua palavra. Espírito Santo, tenha liberdade entre nós, Espírito de Deus. Oh, Tu és aquele pelo qual, Senhor, nós adoramos ao Pai, Senhor, e que faz chegar diante dEle o nosso louvor e a nossa adoração. Venha, Espírito, falar a cada coração, Senhor. Ó Deus, inspirar o pregador, Senhor, de maneira especial, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Vamos estar, irmãos, louvando ao Senhor com nossos hinos. Eu queria lembrar os irmãos que tem petição de oração, que por favor, faça por escrito, amém? Aí estão os papéis, em nome do Senhor. E hoje nós vamos ter que ganhar tempo, porque é também culto de missão. Temos aí uma pequena participação missionária. Vou pedir colaboração aos cantores, a todos, em nome de Jesus, amém? Adoremos ao Senhor. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos iniciar louvando ao nosso Deus com o hino 115, Trabalhar e Orar. Quero eu cantar e orar, e o culpado quero estar, sem navio.
primeiro louvor nós vamos falar sobre promessas de Deus. Eu não sei se você tem promessas, mas creia que o Senhor, Ele é fiel para cumprir qualquer promessa que Ele te fez. Nós às vezes podemos confiar em homens, os homens falham, mas o nosso Deus, Ele não falha. Em Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Caso promete e deixa de cumprir? O nosso Deus, Ele é fiel. E creia, independente da situação que você esteja vivendo, do cenário que você esteja vivendo, Ele vai cumprir a promessa. Aquilo que Ele falou vai acontecer em nome de Jesus.
Senhor, nós te louvamos porque Tu és um Deus, Senhor, fiel. Tu és justo e verdadeiro, Senhor, e a Tua misericórdia se estende sobre nós de geração a geração. Senhor, é pela Tua palavra, Senhor, que a Tua aliança se renova em nossos corações. É pela Tua palavra, Senhor querido, que as Tuas promessas são reveladas e se cumprem, Senhor, em nossa vida. Tu és um Deus de aliança e nos deste aliança através do sangue do Cordeiro, o Teu Filho derramado no Calvário. Recebe, pois, a glória, Senhor. Recebe a honra e a adoração do Teu povo neste momento, Pai. Eu te peço, usa o Teu Filho que vai ministrar a Tua palavra. Venha renovar esta palavra, Senhor. Venha fazer lembrar esta aliança, Senhor, no coração de cada um de nós, Senhor, e que possamos sair daqui com os nossos vasos transbordantes, Senhor, na Tua presença, cheios do Teu Espírito. É o que nós te pedimos, ó Deus, e te oferecemos o nosso louvor e adoração, em nome de Jesus. Amém. Com alegria recebamos o pastor William Souza, que nos estará ministrando a palavra de Deus. Gostaria de saudar todos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Nossos irmãos queridos que também, através da internet, acompanham conosco esse culto, né? Estão adorando a Deus. Glória a Deus, saudade dos irmãos, saudade da igreja, não é? O lugar que Deus tem nos colocado. Gostaria de convidar os irmãos queridos neste momento a abrir a palavra de Deus, que Deus tem colocado em nossas mãos, no capítulo 40 de Jó. Jó capítulo 40, a partir do versículo 1. Aleluia. Gostaria só de, antes de antemão, já não vou falar nada sobre a viagem, tem muitas coisas para falar, mas o tempo não nos permite. Mas dois pontos muito rápidos é que aonde nós estamos é o nosso campo de missão. Ainda que nós não existe férias para o crente, não é? Então, a mesma intensidade que nós temos na nossa igreja local, nós temos que ter aonde quer que nós iremos, amém? Então é o caso, eu estava muito intenso lá, doendo com as dores daquele país, com as coisas, misericórdia. Então não tem tempo para falar aqui, irmãos, e uma delas, né, foi o cuidado que o pastor Jade tem de preparar o tempo para a palavra de Deus. Vê que ele pôr para cá, eu estou notando ele, estou tentando equilibrar todas as coisas para ter o tempo para a palavra de Deus, tá? É uma coisa que precisa ser muito alertada no Brasil. Então, por isso, não é só esses 2 pontos, não vamos estender. Capítulo 40 de Jó, versículo número 1, diz assim: Respondeu mais o Senhor a Jó e disse: Porventura ao contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim argue a Deus que responda a essas coisas? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Eis que sou vil. Que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. Diga assim: a minha mão ponho na minha boca. Poder sentar, queridos? A minha mão ponho na minha boca. Aleluia, glórias a Deus. Notem bem que a boca é o nosso transmissor, né? Nós temos receptores que são os olhos, que são os ouvidos, né? Às vezes o tato é um receptor, não é? E mais especificamente, ela não é a boca ela é um transmissor. É uma coisa que sai de nosso ser, principalmente do que Jesus, em todo o seu evangelho, é ensinado. Ele tocou muito no ponto que da boca ou do coração, não é? A boca fala do que o coração está cheio. Da boca procede, ou do coração procede, né, o mal. Porque, como aprendemos hoje, né, o pecado original é a origem de todas as coisas, é a condição no qual nós entramos, o ser humano entrou em si, não é? Nessa condição de pecadores que somos, e portanto, Romanos capítulo 1, a nosso texto ora é espetacular hoje da escola dominical, mostra a podridão que é o homem. Não há justo um só, não existe um bonzinho, não existe nenhum aquele que possa passar na peneira, nenhum escapa, não existe
o santo, não existe o papa, não existe o apóstolo, o bispo, seja quem quer que seja. O apóstolo Paulo falou muito claro: não existe um sequer justo na face da terra. Não existe nenhum bom. Jesus falou também: bom somente em Deus. Amém? Aleluia. Então, o nosso transmissor, que é a nossa boca, ele produz, ou ele especificamente, ele traz muitas coisas do coração. Não quer dizer que tudo que vem, que nós falamos, vem do coração. A Bíblia fala que aquilo que o homem está cheio, se você se encheu do seu coração de alguma coisa, você não vai conseguir segurar. Aquilo vai soltar. E é o caso de Jó. Entendeu? A palavra diz assim: sejamos prontos, tardios para falar, não é? Prontos para ouvir, não é isso? Então a Bíblia fala que, porque do transbordar, que é o caso das situações, nos causa como eu diria, um suprimento. Não é suprimento, a pessoa fica cheio, e aquilo fica ali, sabe o que é? Instalado dentro do homem. A coisa vai aumentando, a situação vai piorando, e aquilo vai se enchendo, mesmo você sendo um crente, mesmo você sendo uma pessoa que conhece a palavra de Deus, você não tomando cuidado daquilo que está enchendo no teu coração, aquilo vai sair na tua boca. É uma lei espiritual. O homem fala daquilo, a boca fala daquilo que do coração está cheio. Você não vai conseguir suprimir se o teu coração encher. Então as situações, as causas, aliás, os problemas e dificuldades, elas tendem a nos encher de certas coisas que nos afastam de Deus, que nos leva às vezes, duvidar de Deus, a falar coisas contra Deus. E quando eu volto aqui na palavra que estou falando a respeito de Jó, quando eu falo calar a boca ou botar a mão na boca, eu não estou falando para você seria bom, não é de você parar de fofocar, de você parar de falar mal, ou você reclamar de alguma coisa aqui, ou simplesmente você infelizmente um crente faz isso, né? De repente alguma coisa acontece com ele, vai e xinga, não é totalmente errado. Quem sabia disso? Ele sabia que xingar é errado. Quem sabia disso? Não vou falar, porque às vezes o crente não sabe disso não, pastor. Você pensa que sabe. Tá? Esse crente eu não está vendo aí, aqui estão lá, você não está vendo não. Mas eles xingam. Mas não é o caso, eu não estou nem aí. Tá? Isso é muito superficial do que eu estou querendo trazer para os irmãos hoje. Porque eu quero chegar, irmãos, na raiz, no profundo, naquilo que está lá dentro do coração, aquilo que realmente é significativo na presença do Senhor, aquilo que produz realmente um livro chamado Jó. Um livro no qual demonstra quão Deus ele se importa com o sofrimento do homem. Colocou um livro ali para mostrar que ele sente, ele quer, ele tem cuidado com o sentimento do homem, ele quer saber disso. Senão, para que o livro de Jó? Não é? O livro de Jó é um mais espetacular no sentido de nos explica, nos mostra especificamente a respeito da fidelidade de um homem. Que, porém, o sentido desse livro, apesar de todas essas qualidades que nós vamos ver daqui a pouquinho, apesar de tudo, Deus, né, falou de tal maneira para ele que ele teve que falar: eu ponho a mão na minha boca. Não é? Seria muito bom você botar sua mão na sua boca, como eu disse, quando você xinga, quando você reclama, quando você fala uma coisa errada, não é? Quando você deveria, não é? Em vez de ajudar, você acaba atrapalhando, não é? Seria muito bom você fosse sábio em todas essas áreas. Mas eu quero ir mais profundo, mais no ponto principal do livro, porque os livros, a Bíblia em si, na sua totalidade, ela precisa ser interpretada no seu contexto. Uma das primeiras regras da hermenêutica é a interpretação contextual, não é? de toda uma passagem, para você extrair a verdade bíblica. O contexto, o texto, depois do contexto em si, não é? Todas as regras de interpretação são muito importantes. E o livro de Jó, ele além de ser um livro longo, assim, no sentido de uma pessoal, né, falando somente de uma pessoa, ele
tem 42 capítulos e você precisa de entender os 42 para você realmente extrair aquilo que ele está querendo dizer. Não é simplesmente, como todo mundo conhece, todo mundo assim, alguns crentes, infelizmente, pastor, mas uma coisa que eu não sabia. Tem crente que não sabe nem o capítulo 1, capítulo 2 de Jó. Não é uma história tão conhecida. Você tem que contar a historinha. Igual, senta aqui no Beabá. Crente de muito tempo. Ah, você não leu ainda? 1, 2 anos, você não conhece a vida de Jó ainda? Pelo amor de Deus, se o senhor está aqui me ouvindo, você não vai ler, por favor. Por favor, pelo menos isso, não é não? Tem certas histórias, entendeu? Que é incrível. O crente não sabe. Entendeu? Mas, ok. Como eu disse, o capítulo 1 e 2, Jó não são só 2 capítulos. 3, 1, 2 e 42. São 42 capítulos. E 42 capítulos significativos que mostram a situação de um homem, tá? Que foi cheio da situação da sua vida. Que os irmãos já conhecem, a situação difícil, problemática, não é? Inesperada, fatal. Aquele homem foi acometido de muitas coisas que muitos homens não passariam e não passam. Mas a Bíblia cita ele no capítulo 11 de Hebreus, cita ele no capítulo 5 de Tiago, não é? Considerando a paciência de Jó no capítulo 5 e colocando ele no capítulo 11 de Hebreus, no qual estão os heróis da fé, aqueles que pelo seu testemunho, né, alcançaram a graça, né, de ter um testemunho para que seja contado, para que seja ensinado, as pessoas conhecessem o que realmente Deus, o que Deus pode fazer. Esses homens são espetaculares, cada um que você lê é uma grande peripécia que ele fez, né? Grandes coisas que ele fizer para entrar ali. E Jó entra. E, irmãos, como eu gosto desse homem. Olha, irmãos, eu estou falando de uma pessoa no Velho Testamento. O testemunho dele é uma pessoa do Velho Testamento. Entenda bem, o Velho Testamento e o Novo tem uma grande diferença chamada Cristo. E a salvação que há em Cristo Jesus. E a descida do Espírito Santo no capítulo 2 de Atos, no qual diz a palavra que ele vem não somente para nos dar poder sobre nós, como vem habitar dentro de nós. Então, Jó, naquela época, como nós sabemos muito bem, né, que no Velho Testamento o Espírito vinha e ia ou ficava, né, para simplesmente fazer por uma missão, para dar poder, para ajudar a libertar. Isso era especificamente a missão do Espírito Santo do Velho Testamento. No Novo Testamento, tá? Ele não vem somente para nos dar poder, ele vem para habitar em nós, para restabelecer a nossa comunhão com Deus, que estava totalmente cortada por causa do pecado. Amém. Ele veio morar em nós, e hoje nós temos condições de fazer melhor que Jó. Fazer melhor que pastor. E quando eu começar a falar que Jó, irmãos, nós vamos ficar tão envergonhados. Porque esse homem não foi regenerado. A regeneração é uma coisa vinda da salvação no Novo Testamento. A regeneração que é, não é? O nosso espírito vivificado, capítulo 2, versículos 1 e 2 de Efésios. É a vivificação do espírito. Nós estamos vivificados. O nosso espírito que estava desconectado é igual um telefone que foi desconectado da tomada, né? Então, todo homem assim, se desconectar da tomada, está perdendo bateria. Mas, quando aceita Jesus, ele conecta de novo na bateria e nós temos comunhão com Deus e poder nas nossas vidas. Então, essa razão, dessa maneira, hoje, nós estamos numa posição muito mais privilegiadas para fazer aquilo que a Bíblia fala no Velho Testamento, queridos. Irmãos, é muita responsabilidade. Às vezes, até melhor fazer igual o irmão que não está lendo Jó 1 e 2. Porque quando você começa a descobrir isso e ver a responsabilidade que nós temos dessa palavra, de cumpri-la, ver que esse homem, Jó, o que ele fez, querido, esse homem, vamos diretamente no assunto. Vamos falar um pouquinho da vida. O Jó, especificamente, se você quiser fazer uma interpretação do livro, você tem que começar com o capítulo 29. Porque o capítulo 29 e o capítulo 30 fala de Jó, ele fala, citando na sua defesa aos seus amigos, ele cita a sua condição anterior. Que ele era um juiz, que ele era respeitável, ele andava na manteiga, é essa expressão que usa, de tanta abundância, ele andava na manteiga. Já pensou?
Que coisa maravilhosa. Né? Tanto que ele era abençoado por Deus. E ele era um juiz, ele era respeitado. Os próprios príncipes da época, se ele falasse, estava falado. É como se fosse um sheik, ou um cara aquele de Dubai, aqueles riquíssimos homens do Oriente, que são ele, porque ele naquela época era um dos mais ricos, aliás, era o mais abençoado, mais rico, a Bíblia cita ele, como mais do Oriente, né? E esse povo, é como se esses sheiks, esses marajás, será que eles são príncipes? Não sei como eles chamam de lá, né? É como se eles, Jó chegasse, aqueles príncipes riquíssimos, Jó falando, sim senhor. Jó entrava, e diz a Bíblia que os jovens se apartavam. Os idosos se levantavam. Quando Jó chegava, tinha uma cadeira para ele. Quando ele dava um conselho, não tinha retorno, é aquilo e acabou. É uma ordem, é ele que falava. E está explicando especificamente no capítulo 29. Quer saber dele? Vai no capítulo 29. Então, esse homem, Deus tinha abençoado de tal forma, e que me maravilha em Jó, em tudo que ele recebeu, é ele continuar servindo a Deus. Com tudo que ele tinha. E é o que é mais difícil, né, queridos? Para um homem, é quando você dá poder, glória e dinheiro para ele. Ai, Jesus, não dê nada disso para o homem. Não dê. Irmãos, sabe que isso é melhor. Eu não estou pregando para a gente ser monge, não. Mas é melhor que ser rico. Que é mais perigoso você perder a Deus com a riqueza do que ser monge. Monge, você não tem nada, é mais fácil você ficar com Deus. Então, melhor. Então, se você tivesse que escolher A, eu quero ser rico, B, quero ser pobre, o que você escolheria? Notem bem, observação, tá? Está em julgo, está em peso a tua salvação. As pessoas buscam o rico, não querem nem saber. Que rapaz, é fácil, rico, direto. Mas entendo que nossa carne, como eu falei no capítulo 2 e outras de Efésios e outras páginas, fala da nossa, de Romanos capítulo 1, fala da degradação do nosso coração, do nosso ser, da nossa incapacidade de sermos bons. Incapacidade. Tá? E ainda como crente. Então, existe esse ponto. Então, voltando para o caso de Jó, ele é uma pessoa, não é? Que resistiu a tudo isso. Serviu a Deus. Por isso que ele é lindo, é espetacular. O exemplo dele. Por isso que ele entra no capítulo 11 de Hebreus. Um homem que consegue servir a Deus, não é? Recebeu um cargo tão elevado, dinheiro, proeminência, não é? Tudo ele tinha. Ele tinha uma esposa linda, porque as filhas eram lindas, então conclui que a esposa dele era linda. Faz com sentido. Já falei da genética, não é genética, isso não outras vezes. Então ele tinha tudo. E mesmo assim, que ele foi fiel a Deus. Aí o que acontece? Aí vem as tentações. Diz no capítulo 1, a respeito de Satanás, toda aquela conversa, não vou entrar em detalhes por causa do nosso tempo. A primeira tentação foi tirar Jó de tudo. Tudo que Jó tinha. Interessante, são 2 pontos ali. Primeiro o material e depois o familiar. É destruído todas essas suas 500 jutas de bois. 500 jutas de bois, sabe que me fala 500 jutas de boi? Se o irmão que está aqui conhece, 500 jutas de boi fala que tem que ter muita terra para arar isso. Sim ou não? Concorda comigo, irmão? Então quer dizer que Jó, as terras dele eram muito vastas. Não é? Jutas de bois significa 1000 bois. Não são 500, são 1000. Quer uma junta? Não é? Não é isso? O irmão ali conhece, eu estava conversando porque ele conhece essas coisas. Não é? Então, ele perdeu ele perdeu tudo aquilo que é relativo à agricultura. Perdeu os seus camelos, transporte. Perdeu suas mulas, também transporte. Perdeu as suas ovelhas, aí está falando de indústria, não é? Quem sabe de tecidos, né? Produção de lã e de leite, né? Até a própria carne dela, não é? No caso das vacas também, não é vaca não, boi não, porque era para arar a terra. Então, tudo isso ele perdeu num dia. Interessante, queridos. Notem bem como, se você olhar o capítulo 1, notem como Satanás ele é tremendo. Ele fez com que aquilo tudo acontecesse num momento só. Ele preparou os sabeus lá embaixo, preparou os caldeus lá em cima,
Pensa, esses são povos diferentes. Um atacou, os caldeus atacaram os camelos e as mulas. Os bois e as mulas. Vieram os sabeus, atacaram os camelos, aliás. As ovelhas, algo do céu veio, diz que aí vem a interpretação, né? Diz que o fogo de Deus caiu e destruiu as ovelhas. Isso é a interpretação daquele que falou, né? Claro que não foi Deus, porque, ok, essa é outra história. Então, aquilo foi tudo cronometrado e deixou uma pessoa para avisar. O diabo queria matar também aqui também, pastor. Queria matar que ele ficou. Mas não, tem que segurar, mas para usar ele, entendeu? Então usou aquele homem para levar a notícia. Né? E tudo aquilo foi num momento só, toda aquela destruição. Pior foi o último, que chega e fala, os seus filhos 3 filhas, 7 filhos, estavam reunidos na casa do teu filho primogênito, e veio um vento, derrubou sobre os 4 casas da terra, derrubou, e morreu todo mundo, e só sobrou eu para te avisar, cara que morreu, o servo que estava dentro, não é? Então tudo isso aconteceu num dia só, num momento só, um total, sabe o que é? Inesperado, não é? Às vezes até, pelo menos desesperar, gritar, falar, né? Deus, por quê? Né? Você não estava esperando, mas aquele homem segurou, e diz a Bíblia que ele não pecou e nem atribuiu nenhuma falta a Deus. Glória a Deus, aleluia! Um homem fiel, que até perdendo os filhos, meus irmãos, e quando ele perde os filhos, ele perdeu a esposa também, aquela linda mulher que ele tinha. Porque qual ambiente aquela mulher vai ter com aquele homem depois que ela perdeu os filhos dela? Que ambiente que eles vão ter para intimidade, para qualquer coisa os dois? Então, acabou tudo. Perdeu a esposa também. Num dia só. E ele diz a palavra de Deus, e Deus esfregou na cara do diabo. Não pecou, nem atribuiu falta. Glória a Deus. Porém, olha, essa é a primeira. Pensa bem, só nisso aí já derruba todo mundo. Eu não sei se vai ter um que sobra. Eu vou colocar todo mundo, tá? Me desculpe. Talvez você considere que não consiga. Eu não sei se eu conseguiria. Não é? Porque aquilo foi tão inesperado. Quem sabe eu me respirasse assim na hora, entendeu? Não, sabe o que é? Eu não sei o que eu poderia fazer. Eu não sei qual seria minha reação se eu perdesse meus filhos. Entende? Então eu não posso dizer que, não. Eu sou meio que não sei, de repente até segurasse. Mas entenda que foi um negócio inesperado. Se eu fosse esperando, se tivesse preparado, quem sabe eu já estava, né? Preparado para receber um soco, então. Já sei que pode, mas não, de repente, pum, leva um soco. Você quer saber o que aconteceu, não é? Então aconteceu um inesperado. E a reação foi tremenda, foi imediata, foi espetacular, foi sem palavras para falar sobre a reação desse homem. E aquilo foi tão espetacular que diz a Bíblia que o Satanás parou, não falou mais nada. Depois de um dia ele retornou ao Senhor de novo, né? Aquilo foi tão, o diabo ficou tão ortodoxo, esperou uns dias em casa para depois retornar lá. Foi uma pancada que Deus deu através desse homem, que ele ficou lá, né? Quem sabe, preciso um Tilenol, qualquer coisa assim para me aliviar. Foi demais esse homem para mim. Aí acontece que passam os dias, a Bíblia não diz quanto tempo. Aí o Satanás está falando, tá bom, tive uma ideia. Rapaz, tudo bem, ele está inteirinho. Vamos ver se eu tocar nele agora. Vamos ver se esse homem vai ser. Irmãos, serve a Deus doente. Experimenta. Servir a Deus doente, doendo. A dor, irmãos, coisa terrível. Mulher adora. Eu não sei porquê, eu acho que mulher atura mais que o homem. Também essa filosofia minha, pastor. Parece, né, que elas escondem mais a dor que. Mas, rapaz, qualquer coisa a mim já me incomoda. Sabe que qualquer coisinha tá aí machuquei. Mas tá me incomodando isso aqui. Então a dor começa e aquilo me atrapalha a orar, me atrapalha a fazer tudo, não é assim? Não é? E pensa bem. Então, a Bíblia especificamente mostra a tentação nessas duas áreas. Aliás, 3, né? Perdeu a vida material, perder a vida conjugal, familiar, e agora vim perder a saúde.
Aí o negócio foi tremendo. Aí a Bíblia já não diz que... Aí diz assim, que ele... Aí só diz isso, que ele não pecou com seus lábios. Mudou um pouquinho. Nós bem no capítulo 2 ali, ele já fala que ele não pecou com os lábios. Não fala que ele não atribuiu falta. Ali diz para mim, se eu posso ler dessa forma, é que atingiu ele tanto por dentro que ele teve que segurar tudo para não sair. Porque não pecou com os lábios, pecou com o coração. Não estou falando, isso é uma modo de interpretar aquilo que eu estou lendo. Para mim, sabe o que você quer falar, mas você segura tudo? É igual o que Jesus falou, você olhar para uma mulher com intenções, né, mas além de só olhar por olhar, você já pecou com o seu coração? Eu creio que foi dessa forma. Que atacou tanto que passou os dias. Notem bem que aí afeta ele de tal forma, tá, que ele fica totalmente atordoado. O diabo também não gostou muito daquela não. Já pensa que o diabo parou ali? Foi só 2 ataques do diabo, foi o primeiro, o segundo e acabou. Agora não. Agora o diabo falou assim, não consegui olha só, eu não consegui tirando tudo dele, não consegui tirando na família dele, e quase consegui tirando da boca dele, da saúde dele. Mas vou falar uma coisa que é muito pior que tudo isso. Tempo. Irmão, ou um negocinho terrível. É melhor você sofrer um ano rápido, né? Levando pancada, você ficar esperando uma coisa que nunca acontece, aquele negócio, né? É igual Davi falou assim, ele preferia que o inimigo viesse e já, que Deus fizesse uma coisa rápido do que colocar na mão do inimigo por 3 meses. 3 meses só. 3 meses só. Ele não queria ser, ele estava falando de tempo. Pessoal, eu sei que tem a dificuldade toda que ele explica ali. Mas o tempo, querido, ele é um fator que destrói, é um fator que a gente tem que ser muito, olhar com muito cuidado, porque isso mina a nossa fé, destrói a nossa confiança em Deus, porque a questão não é tudo que aconteceu, é Deus nesse tempo não está falando nada. Aí é que eu quero ver, aí é que eu quero ver fidelidade, aí é que eu quero ver. Aí parece que, aí o diabo está ali trabalhando, olha, Deus não foi fiel. Olha, você tão bem, tão bom, estão fazendo tudo. Você fazia lá no capítulo 29, você disse que até cuidava dos pobres, das viúvas, dos necessitados. Também, olha que Deus está fazendo. Essas coisas vêm na nossa mente, querido. O tempo, você pode ver 2 dias, você pode, quem sabe, se livrar daquilo, mas passa o tempo, você vai ver, aqui começa a te afetar o teu coração, começa a afetar a tua vida. Então diz a palavra de Deus que os 3 amigos de Jó que vieram de partes diferentes, tá? É claro que até que eles soubessem dessa notícia e depois eles se comunicassem entre si e chegassem num concordar em um local, o tempo passou ali até que eles chegaram até na vida de Jó. E diz a palavra de Deus que além do tempo, aí vem outro problema, não é? Vem os amigos de Jó. No capítulo 16 de Jó diz assim, consoladores molestos vocês são. Grandes consoladores vocês vieram. Você não vai me consolar? Vocês são meu amigo? Muito obrigado. Era tudo que precisava. Esse ombro carinhoso, fiel, me falando que eu sou culpado, que eu pequei, que eu fiz. Não, muito obrigado. Você vieram de longe? Sim, não tinha esquecido. Ele fala isso no capítulo 16 e outras partes mais da consolação desses irmãos, porque não é que eles não eram amigos deles. Eles eram amigos de Jó, tanto que eles foram até ali, se condoendo, ficaram 7 dias junto com ele. Ficaram 7 dias ali, se condoendo com Jó, não falaram nada, uma palavra. Mas, sabe o que é? Aqui está o caso, o desconhecimento, o negócio superficial. Aquele amigo que quer te ajudar, ele realmente queria ajudar Jó. Notem, leiam bem todo o capítulo, do capítulo 4 até o capítulo 25, 26, não lembro. Só são eles falando, é Jó e eles falando, entendeu? É uma interação entre o Jó e os amigos dele. Então você vê que eles queriam ajudar, não é? Mas acontece que o remédio que eles davam tá dando para Jó não era o que Jó estava precisando. Por isso que Jó, Deus no capítulo 42, vai e fala que eles não falaram retamente. Eles eram excelentes teólogos, note bem, teólogos, poetas, falando coisas lindas, conhecedores das coisas de Deus,
Porém, na aplicação eles estavam falhos. O que falta para um teólogo? Coração. Falta o coração, às vezes, para aquele que conhece a palavra de Deus. Tem que ter coração, não é só conhecer a palavra. Tem que ter coração. O amor e o conhecimento vão junto. Mas se a gente larga só fica conhecimento, nós ficamos rígidos, duros. Nós começamos a ser juízes sem discernimento. Entende? Então foi o que aconteceu com esses homens. Isso aí foi uma tentação. Aí a gente pensa que, como eu disse para os irmãos, né, que o ataque do diabo foi o primeiro e o segundo, né? Tirou tudo de Jó, depois atacou a saúde dele. Não. Usou o tempo e depois usou os supostos amigos de Jó. Ele mesmo, o próprio Jó fala assim: poxa, Senhor, eu pensei que minha tribulação tinha acabado. Eu já tinha sofrido tudo que eu tinha que sofrer. Mas ainda vem esse tinhoso. Em palavras da minha esposa, tinhoso. Aprendi com ela. Vem esses tinhosos aqui para perturbar. É melhor eu estar sozinho. Consolação tremenda, não é? Então aí o próprio Satanás, usando a boca dos próprios amigos, e começa a acusar Jó de uma coisa que ele não fez. Irmãos, você quer minha. Olha, eu acho que esse é um problema que eu tenho. Você me acusar de uma coisa que eu não fiz. A minha esposa sabe disso. Quando fala uma coisa que eu não fiz, né? Era bom se eu tapasse a minha boca. Botasse a mão. Mas eu não suporto quando alguém acusa uma coisa que eu não fiz. Ou não estou fazendo. Então, voltando aqui nos pontos, então tudo isso Jó sofreu. Tudo isso passou na sua vida. Amém? Então, o caso do problema total, agora nós vamos na essência do livro em si, que o livro de Jó não está explicando que Deus é um Deus não é um livro que foi escrito para mostrar que Deus nos prova, nos leva em situação. Não é isso. Ponto. O ponto foi mostrado no capítulo 40 e no 42, quando Jó replica a Deus o resultado do que ele entende. Ele entende tudo que ele falou para Deus era errado. Ele falava sem conhecimento. Vou botar uma mão na minha boca. Porque o que aconteceu? Ele começou a reclamar. Ele começou a falar para Deus que Deus era culpado da situação dele. E falar que Deus, principalmente, ele não falou assim: tu és injusto. Não falou essa palavra injusto para Deus. Mas ele disse assim: olha, quem dera se eu me apresentasse perante o Senhor, perante Deus, para expor a minha causa. Você sabe que Deus não conhecia a causa dele? Precisava ele chegar: não, Senhor, aconteceu tudo isso, mas eu quero me defender. Ele queria se defender, achava que, não é que, por que Deus fez aquilo? Porque parecia que foi Deus um traidor, um Deus que largou ele na mão. Mas na realidade, entendam bem, entendeu? A gente não sabe. E aí vem todo o entendimento do livro de Jó, todo. Quando nós não sabemos, quando não conhecemos, nós botamos a mão na nossa boca. A situação você não está sabendo, já passou muitos anos, porque morreu meu filho, porque morreu minha filha, porque eu perdi meu emprego, porque eu não tenho esposo, porque eu não tenho esposa, porque eu estou com essa doença que está me matando. Por quê? Você não sabe? Põe a mão na boca. É o que ele está falando, ensinando para nós. Porque quando Deus responde para Jó todas as situações, você pensa que ele respondeu: Jó, sabe por quê? O Satanás veio aqui, né? Ele falou nada disso. Ele explicou porque, não explicou para Jó por que ele estava sofrendo, não explicou por que destruiu aqueles 10 santinhos de Jó, né? Era santinho, leia a palavra de Deus. Os 10 santinhos de Jó, por que morreram? Ele não explica nada disso. Não fala nada a respeito da situação de Jó. Qual foi a resposta a partir do capítulo 38 de Jó? O que Deus responde? Jó, aí já também que começa a falar de ciência. Mas que Jesus, misericórdia. Deus, pelo amor de Deus, você vai falar de ciência para mim agora? É só de ciência? Falou só de ciência para ele. Jó, com todos os problemas espirituais, que ele estava tendo, com toda a situação que ele tinha passado, não é? O que ele queria ouvir? Ele queria ouvir uma resposta espiritual, uma situação que estivesse passando em sua vida, né? A resposta: meus filhos morreram, Senhor. A minha esposa, olha como é que ela está, não é que ela está desviada, ela está rebelde, mas outra coisa também que malha ela, vamos dar uma colher de chá para a esposa de Jó, não é? Perder 10 filhos, pelo amor de Deus, querido. Você já perdeu 10 filhos? Mulher de Jó, servo de Satanás, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus, né? Não falam, malham ele igual o Tomé, coitado do Tomé, errou uma vez. Hoje o Darwin Thomas, né? o sem fé. Pelo amor de Deus, um homem que seguiu um servo de Deus, que pregou o evangelho, seguindo, foi escolhido por Senhor, chamar ele de sem fé. Entendeu? Voltando aqui, apaga o que eu disse. Né? Põe a mão na boca, né, pastor? Obrigado. Então, voltando aqui. Então, o entendimento que Deus estava dando para Jó é o seguinte: ele estava colocando para Jó, tá? É lindo demais. Você entender a resposta de Deus. Deus a sabedoria, diz capítulo 28 de Jó, sabedoria do céu. É dele. Ele é sábio por excelência. Ele sabe falar, ele sabe quando falar, sabe o que falar, sabe quando não falar. Deixou Jó um tempão sem falar nada. Tremendo, não é não? Podia não ter falado, não. Sabedoria. Não é? Sabedoria de Deus. Então, Deus, como sábio, ele responde para o Jó, não aquilo que ele queria ouvir. Não deu resposta para nada. E como é que Jó depois falou, vou calar minha boca? Já entendi tudo. No versículo capítulo 42, você pode dizer que ele entendeu. Ele entendeu. E isso é o principal sentido do livro de Jó. Ele entendeu. Deus, quando fala assim, Jó, aí começa a falar de tudo. Fala de estrela, fala de raio, fala de neve, fala de avestruz, de corvo, de cabra, de cavalo. Fala, misericórdia, meu problema é zoológico. Eu perdi meu filho, minha família toda. Não foi nada disso que ele falou. Mas ele falou assim, falou cada detalhe, em todas essas situações, do cavalo, do avestruz, do corvo, e eu estou esquecido do raio, do caminho que tinha dentro do mar, das estrelas, do Orion, das constelações, falou tudo aquilo, falou as particularidades, tipo o tesouro. Você conhece o tesouro da neve? A neve é espetacular porque não existe um foco igual ao outro. É um hexágono totalmente. Se você olhar aí num microscópio, você vê que maravilha. Você não conhece não, Jó? Interessante. Tá. Tem neve aí também? Ah, tem. Você não conhece? Não. Por que Deus está falando tudo isso? Falando todas as particularidades de todo o modo físico. Falando assim, Jó, você não conhece nada disso? Não. Jó, você não conhece nem as coisas que estão na tua mão, que é físico, que você pode conhecer. Você fica me argumentar a respeito de coisas espirituais? Por que o justo sofre? Por que as coisas acontecem dessa forma? Porque, entende? Olha a diferença de nível. E quando Jó entende isso, você, poxa, eu nem na terra, eu sou um pobre, um miserável, eu não entendo nada. Teólogo. Note bem quando ele fala, tem um teólogo na palavra, conhecedor da palavra de Deus. Não é? Mas ele entende que Deus estava mostrando para ele, não é? Que, olha, Jó, esse é o sentido de todo o livro. Quando você não sabe, fica calado, coisas espirituais que você não sabe, fica na tua. Não tem desculpa para nenhum crente, seja a situação que for. Por isso que está esse livro. São 10 filhos, quando morrer 11, quem sabe você tenha alguma chance. Quando morrer 11 filhos da tua vida, aí você pode até querer me argumentar, mas você tem 10 filhos mortos? Não. Perdeu tudo? Não. Então, se tem alguém nessa situação, a gente conversa depois. Mas se não tem, mão na boca. Mão na boca. A situação está difícil, não quero saber. Ah, Deus, nunca fale isso. Deus me traiu. Deus não foi fiel. Deus não conhece. Deus nunca entre na sua boca isso. Não, isso não é ponto de argumentação. Isso aí já é dizendo, sabendo que ele é justo. Então, se nós estivermos em qualquer situação que seja, não existe a palavra chamada murmuração com Deus, ou seja, atribuir a Deus a falta por nada. Ele é justo. Se as coisas acontecendo, existem muitos fatores, naturais, e principalmente os efeitos do pecado no mundo, que hoje nós estamos em um rumo de corrupção, de problema. É o rumo. Vai ser, irmãos, se você não sabia, quem tinha 1000 problemas hoje,
Você tinha 1000 problemas. Resolveu um, você pode daqui uns 2 dias, vai ter 1002. Não vai, irmãos, eu sei que tem bênção, Deus abençoa, tudo isso. Inegável. Deus abençoa mesmo. Amém? Mas, te garanto, se resolver uns problemas hoje, amanhã vai aparecer uns novinhos. Novinho. Você nem assinei por isso. De repente, bom, olha só, eu estava lá no Brasil, olha só como é que as coisas acontecem. Tomando banho, escorreguei, caí de cabeça no chão, bati com a cabeça assim, não aconteceu nada, mas podia ter sido uma rapidinho a minha vida podia mudar totalmente minha vida, ia ser a nossa vida, queridos. E a palavra que eu gosto, eu quero trazer para os irmãos, é a palavra fidelidade. Esse homem postou fidelidade nas épocas mais difíceis, nas situações mais difíceis, João mostrou fidelidade. Agora Deus, eu olho para esse livro e eu vejo Deus querendo mais. Não é o que dá para entender? Se ele repreendeu o Jó, depois tudo, ele repreendeu ele ainda. Repreendeu ele. Então significa que existe um novo nível. Um novo nível de fidelidade. Ou de entender. Por isso que tem aquele seriado. Não vejo agora, tá passando. Muito lembro lá de trás. Essas coisas vêm lá de trás. Quando eu pego de televisão, tá? Isso é lá de trás, filho, tá? Não vai lá, o pastor está vendo. Não. Lá de trás. Eu lembro do seriado Jornada nas Estrelas. Né? Jornada nas Estrelas. Aí diz assim, espaço, a fronteira final, onde nenhum jamais esteve. Não é isso? Eu digo, entendimento, a fronteira final, um lugar onde nenhum homem esteve. Entender, numa situação, entendimento de Deus profundo, ao ponto de sua fidelidade não pecar nem no coração, como foi o caso de Jó. Manter fiel-se até o fim. A Bíblia diz em Apocalipse, o pastor está ensinando o povo aí, não é? Esses dias aí, Apocalipse, não é? Se você for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Fiel até a morte, queridos. Chama-se testemunho. Testemunho é fiel até a morte. Fiel é botar a mão na boca e glorificar a Deus. Eu sei que é difícil, irmãos, melhor. Eu sei que não dá, quando não dá para glorificar, pelo menos põe a mão na boca. Não é? Seria bom se glorificasse. Aí seria exceder. Aí não. Aí seria extrapolou mesmo. Mas, portanto, queridos, deixo você essas palavras pela fidelidade. Buscar a fidelidade de todo o teu coração. Saber que o nosso Deus é justo e Ele quer e Ele espera. Assim que eu espero de Jó. Esperou um melhor desempenho dele. Entenda isso, incrível, né? Ele esperava o melhor desempenho de Jó. Com tudo que ele fez. Ele esperava mais. Hoje juiz que nós seguimos, né? Portanto, queridos, deixo essa palavra, agradeço pelas orações. Claro, se não fosse as orações, quem sabe aquela batida na cabeça que aconteceu foi livramento de Deus na minha vida. Amém? Obrigado, pastor. Obrigado, igreja. Pai Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós cantamos Deus de aliança, Deus de promessa, Deus. E Deus foi um Deus de promessa e de aliança com Jó. Às vezes nós somos levados a pensar, meditando enquanto o pastor pregava, porque temos aliança com Deus, não vamos ter dificuldades. Porque temos promessa de Deus, não vamos ter desafios. E não é verdade. O inesperado existe. Uma das palavras que o pastor que me casou, o nosso pastor José Wellington, disse no casamento, ele me disse: Jader, filho, quando o dia mal tocar a sua porta, a Bíblia diz que tem o dia mal. E lembre-se do Senhor e do socorro que há em Deus. Quando você olha o capítulo 1 de Jó, irmãos, Jó tinha uma empresa tremenda. Só de transporte ele tinha 3.500 animais. 3.000 camelos e 500 animais. Mula. Ninguém tem mula para chegar lá e exibir para os pessoal. Ninguém tem mula para chegar lá e falar: olha que mula bonita, essa aqui, estou à disposição. Não. Eles tinham uma função. Naquele tempo era transportadora Jó. Não é?
3.500 para transportar o que produzia. E de repente se encontra em miséria. A situação dele se tornou miséria. Miséria. Tanto social como física. Não é? Mas quando você estuda o capítulo 29 de Jó, como foi falado, você vai ver um Jó que era juiz, sim, e julgava com equidade, retidão. Ele tanto auxiliava o necessitado, quanto fazia justiça contra o ímpio. Não é? E ele permanece fiel ao Senhor. Alguém pergunta, quanto tempo durou a prova de Jó? O versículo 2, capítulo 29, responde, alguns meses atrás, ele está dizendo. Alguns dias atrás, alguns meses a minha situação era uma, hoje ela é totalmente diferente. Foram meses. Só que ele foi fiel. O pregador terminou a mensagem dizendo que fidelidade é o limite, o entendimento é o limite final. Eu agregaria fidelidade. Fidelidade na prosperidade e fidelidade na bênção. Fidelidade na prosperidade quando está tudo bem, a casa está cheia, a despensa está cheia, o carro é bonito, é novo, a conta do banco está gorda e que sobra tempo, e quando não sobra tempo você também rouba o tempo de Deus. Isso não é fidelidade. Fidelidade na abundância. Jó era fidel na abundância e foi fiel na escassez. Nem a escassez e nem a abundância é razão para o crente ser infiel, porque Deus é um Deus de promessa, Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de pacto, e o pacto dele, quando Jesus disse que ia estar conosco todos os dias, quer dizer nos dias bons e nos dias maus. Nos dias maus não te desespere não, porque a presença do Mestre está aí do seu lado. Nos dias bons não te englorie não te ensoberbeça não, dê glória a Ele, porque é a presença dele quem nos faz prosperar. Amém? Olha que interessante a expressão de Jó nesse capítulo 29, que coisa linda, né? No versículo 3 ele diz assim, no capítulo 29, quando fazias resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas. Ele sabia que naquele apogeu dele, ele está falando do tempo anterior, era a luz de Deus quem o conduzia. E ele refletia a luz de Deus. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Deus de certo falou a tua vida. Deus está falando aos nossos corações. Seja fiel. Fique fiel no tempo da adversidade. Porque eu disse que a empresa dele era... Quanto eu falei que ele tinha só para animal de carga? 3.500. 3.000 camelos e 500 jumentas, né? Quando terminou o processo, ele estava com 6.000 camelos para transportar e 1.000. A empresa de transporte dele alcançou 7.000. Número pleno da bênção e perfeito de Deus. Fica fiel, porque Deus tem a bênção perfeita para você. Seja fiel, porque Deus vai te sustentar em nome. Você está entendendo o que Deus está falando profeticamente para a sua vida nessa tarde? Quem sabe você esteja como nos dias do Jó, está tudo escuro, você não está enxergando nada. Porque parece que a luz se foi da sua cabeça. Mas o Senhor vai renovar em nome de Jesus. E vai dar a vitória em nome de Jesus. Amém? Fique fiel. No tempo da calamidade, põe a mão na boca. O salmista falou: Senhor, põe um guarda na minha boca e uma trava na minha língua. Amém? Tem tempo, irmãos, que é melhor falar. Põe uma trava aí. Fala nada não. E um guarda, para que os teus lábios não profiram nada que ofenda ao Senhor. Mas que, se você não pode glorificar, não murmure. O bom é que você possa glorificar. Mas se não pode glorificar, não murmure. Espere o tempo de glorificar em nome de Jesus. Quantos agradecem a Deus pela palavra do Senhor nesta dia, irmão? Fique sobre seus pés, por favor. Vamos estar. Obrigado, pastor William.
Que Deus continue abençoando. Que bom o ano de livramento que Ele te deu lá. Amém? Olha, e no momento podia mudar tudo, irmão. Se eu nem estivesse filmando e pusesse no YouTube, eu estava rico. Você imagina um homem desse tamanho aí? Né? Mas Deus... lugar pequeno. É a mão de Deus que nos guarda em todo o tempo, né? Glória a Jesus. Eu queria orar, irmãos, não sei. Eu quero orar, quero interceder. Deus me move a orar pela sua vida nesta tarde, para que Deus traga, amém, a vitória em nome de Jesus, e que o Espírito Santo renove em você a sabedoria e dê entendimento, amém. O pastor, nas suas palavras, disse que era tempo diferente. Ele estava no Antigo Testamento, Jó. Nós estamos no Novo, amém. No Antigo Testamento ele tinha esperança e via por sombras. Nós já conhecemos a realidade que é Cristo e o Espírito de Deus habita em nós. Então eu quero orar para que este Espírito avive o teu coração e te guie neste momento, para que você possa vencer este trecho da vida que estás passando, em nome de Jesus. Em sua cabeça, feche os seus olhos. Meu Deus, eu oro, Senhor, pelos teus filhos neste momento, te agradecendo, Deus, pela tua palavra, as nossas vidas. Deus, obrigado, porque tu és um Deus de pacto, Senhor, porque tu és, Senhor, ó meu Deus, um Deus de aliança, Senhor querido, e tu não rompes a tua palavra, e tu não rompes a tua aliança, ainda que os tempos sejam adversos, a tua bondade, Senhor, está conosco, e a tua fidelidade, Senhor, conosco está. Senhor, ajuda-nos, Espírito Santo, a renovar em nosso coração, em nossa mente, a palavra de Deus, a promessa de Deus, para suportarmos os dias maus e encontrarmos a vitória em Cristo Jesus. Senhor, abençoa, Senhor, o teu filho, a tua filha, nesta tarde, Senhor. Visita o seu coração com a tua paz, com a tua glória, Senhor. Com o teu poder, Senhor. Há momentos que só o teu poder nos sustenta, só o teu poder nos ampara, só o teu poder, Senhor querido, nos faz ir mais além, Senhor, porque não somos suficientes em nós mesmos e dependemos inteiramente de ti, Senhor. A ti seja a glória, Senhor, a ti seja a honra, Senhor, a ti seja o louvor para todos sempre. Amém. Queremos agradecer os irmãos que estiveram conosco via digital, plataformas digitais. Deus abençoe a cada um. O Vanderlei, que esteve conosco por primeira vez, esperamos tê-lo aqui mais vezes em nome de Jesus. Irmãos, vamos orar para Deus abrir a porta de trabalho para este moço. Ele é pai de família, precisa de um trabalho aqui, é carpinteiro, é especialista em corte de madeira, mas está disposto a trabalhar aonde seja, amém? Que Deus abra. Quantos vão orar pelo Vanderlei para Deus abrir uma porta essa semana por ele, amém? Em nome de Jesus. Também louvamos a Deus pela vida do Antenor conosco aqui neste dia. Que Deus o continue abençoando, amém? Para a glória do Senhor Jesus. E que Deus tenha uma boa viagem ao presbítero Carlos, à irmã Sunamita, não é? E o Glécio. Irmão, toda viagem tem os seus precalços, né? O Glécio vai estar com o Senhor, mas não se preocupe não, Deus vai dar a vitória. É o anjo, né? Amém. Glória a Deus. Vamos estar entregando nosso culto. Bom estarmos aqui, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito.
agradecemos, ó Deus, por esses momentos tão preciosos na tua casa, no teu santuário. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença em nossas vidas. Obrigado, ó Pai amado, pelo teu amor em nossos corações. Deus, exaltamos o teu nome pela tua palavra, Senhor. Ó Deus, com quem aprendemos tanto, Senhor, e vemos, Senhor, o quão necessitados somos de ti, Senhor. Toda bênção, todo dom perfeito, Senhor, vem do teu trono. Abençoa o teu povo, abençoa a semana dos teus filhos. Senhor, eu te peço pelo Vanderlei, abre, Senhor, uma porta de trabalho ao teu filho e vem em socorro à sua necessidade, Pai. Abençoa os teus servos nos seus lares, Senhor, que estiveram cultuando o teu nome conosco, Senhor. Ó Pai, abençoa, Senhor, este dia ainda, o culto à tarde, quando estaremos com a tua igreja hispana ministrando, Senhor, a Santa Ceia. Seja a tua presença sobre nós, Senhor, e o teu poder sobre as nossas vidas. Eu te peço, Deus, eu te louvo, meu Senhor, no nome precioso de Jesus. Todos dizemos que a graça do nosso Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos dizemos amém. Diga ao teu irmão, Deus é um Deus de aliança.